Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença e manifestação nesse lugar. Porque esse ajuntamento santo, ele não está aqui à toa, mas com um propósito: de buscar a tua face, de glorificar o teu nome, sujeitando-se à tua palavra e ao teu Espírito, para darmos glória ao Senhor que vive eternamente, que no trono está assentado, reconhecendo a grandeza dos teus feitos naquela cruz que levou sobre si todas as dores e enfermidades. Obrigado, Espírito de Deus, pela unção, os dons e o poder liberado. Aleluia, nesta noite, para que Cristo seja revelado, o nome do Senhor glorificado, a sua palavra exaltada, e aquele que vive no trono seja, aleluia, contemplado, exaltado para hoje e todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer algo para vocês, amados. Há uma unção aqui para cura nessa noite. Há uma unção, há uma liberação de poder para cura nessa noite. E eu creio que enquanto a palavra for ministrada, pessoas aqui serão tocadas pela unção do Espírito. Eu creio em curas instantâneas aqui nesta noite. Enquanto a palavra estiver sendo liberada, ministrada, o Senhor da palavra, o Espírito da palavra, aquele que dá poder à palavra, vai tocar no corpo de pessoas aqui. E você vai procurar caroços, você vai procurar dores, você vai procurar aquilo que estava te afligindo, e você vai testemunhar. Eu quero que você levante a mão durante a ministração. Pode interromper, porque é para a glória do nome do Senhor. Estamos combinados? Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Meia dúzia. Então, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Deixa eu olhar bem para vocês. Você está pronto para receber a palavra? Eu quero que você faça uma confissão de fé comigo, por favor. Vamos estabelecer algo aqui. Pega a tua Bíblia, levanta. Se você não tem ela em papel, pega o tablet. Se não está no teu coração, levanta a mão. Levanta alguma coisa, meu irmão, mas não fica sem levantar nada. Aleluia. Leva teu pensamento, teu coração, e vamos fazer essa confissão de fé. Esta é a minha palavra, a minha Bíblia, a palavra de Deus. Ela é imutável, ungida, eterna, poderosa. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Nela está escrito que o poder da vida está na minha boca. Por isso falarei vitória e não derrota, vida e não morte, prosperidade e não falta. Falarei cura e não doença, porque na minha boca está a unção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você creu? Eu estou crendo. Aleluia, aleluia. Amados, muito obrigado, pastor Ricardo, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês. Me sinto duplamente presenteado, não só porque é meu aniversário, né, mas pelo privilégio de estar compartilhando daquilo que o Senhor tem nos dado. É para a nossa edificação como corpo de Cristo. E, de fato, o Senhor, de ontem para hoje, já vinha ministrando ao meu coração uma mensagem, e logo pela manhã, Ele me pergunta: se você tivesse que ministrar pela última vez, que mensagem você traria para o corpo de Cristo? E para o corpo de Cristo, não é uma mensagem evangelística, é uma mensagem para aqueles que já são corpo, que já são igreja. E essa frase, mas eu acordei, levantei com ela e fiquei meditando: Senhor, que mensagem eu traria para a igreja se fosse a minha última mensagem? Se eu tivesse que voltar para a casa do Pai e eu não tivesse mais oportunidade de ministrar algo para vocês. E na mesma hora saltou no meu espírito uma frase, eu anotei, eu estava olhando para uma folha de papel em branco, e aquela frase veio, eu anotei, e vai ser o tema dessa mensagem.
Eu quero que você escute com bastante atenção e reverência, porque fala exatamente sobre uma dinâmica, a dinâmica do reino de Deus. Você pode repetir comigo? A dinâmica do reino de Deus. Para você entender bem o contexto dessa mensagem sobre dinâmica, amados, pense no sistema digestivo, tá? Desde do pegar o alimento, colocar na boca, mastigação, degustar, ele vai passar pelo tua traqueia, vai para o estômago, e todo o processo de absorção, isso se chama sistema digestório, né? Mas existe uma dinâmica nisso, todo um processo, uma etapa, uma cadeia. E o reino de Deus, o reino ao qual fazemos parte, ele existe uma dinâmica, uma sequência de eventos que ocorrem ainda hoje nas nossas vidas. São processos pelos quais nós passamos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. E sabe, amados, a importância da mensagem do reino, para mim, ela é vital, porque primeiramente foi central, foi o tema central da mensagem de Jesus Cristo. Então, entre tantas mensagens que nós podemos ouvir, pessoas e personalidades importantes que falam acerca de vários assuntos, eu quero te dizer, a mensagem mais importante, a pessoa mais importante foi Cristo, é Cristo, e a mensagem dele continua sendo a mais importante de todas. Então Jesus, ele pregou muito sobre o reino, e ele falava sobre o reino o tempo todo. Lá em Lucas, bota por favor, projeta Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 4. Diz que, vamos acompanhar juntos, se você não tem sua Bíblia, podemos ir aqui para a tela. Os discípulos, do 1 ao 4, por favor, do 1. Os discípulos perguntam a Jesus e pedem a ele que os ensinassem a orar. 11:1, pronto. Visto 11:1, vamos para a Bíblia. Estava Jesus, pronto, orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Próximo. Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. Próximo. Então ele os ensinou dizendo: quando orardes, dizei: Pai nosso, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Eu quero, desliga a tela, por favor. Amados, nós sabemos que a vida da igreja passa por oração. Não há uma vida cristã, não há uma vida no reino, não há uma vida de crescimento espiritual, de avanço, sem oração. Oração está no centro do nosso relacionamento com Deus, até porque Deus é um Deus invisível, e nosso relacionamento com Ele passa por oração, passa pela fé, mas precisamos ter um relacionamento, uma conversa, um diálogo com Ele, e isso passa por oração. O próprio Senhor Jesus tirava muitos momentos de oração, e isso provocou a curiosidade dos seus discípulos, porque é fácil perceber, amados, entre uma pessoa de oração e uma pessoa que não ora. Existe um poder, uma graça na vida daquele que é de oração, um homem ou uma mulher de oração, se comparar da vida daquele que não ora. E eles viam o poder de Deus. No Monte da Transfiguração, Jesus estava orando e ele desce no poder de Deus. Eles viram a glória de Deus em Cristo Jesus por causa desse tempo de oração que ele tirava na presença do Pai. E ele ensina na oração do Pai Nosso um modelo a ser seguido, não é uma reza a ser repetida, mas um modelo a ser seguida. Pai Nosso que estás no céu, ou seja, você coloca a tua referência para o alto, para o Pai, que é de onde vem toda a fonte do poder, de onde vem o reino. Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse venha o teu reino, amados, ele não é uma sugestão, ele não é um pedido. Senhor, libera o reino. Não, o reino já foi dado. Você não vai pedir, tem até uma canção, né, que fala, né, deixe que o reino venha, né, faz com que o reino venha, como se dependesse de Deus a vinda do reino. Mas não é assim, o reino já foi dado. E quando ele ensina na oração a declarar: venha o teu reino, isso é um imperativo que nós em oração podemos exercitar. Venha o teu reino. E eu aproveito para declarar isso sobre esta reunião. Reino de Deus, venha.
reino de Deus, manifeste-se, venha o reino de Deus. Então, se a vida do cristão, amados, a vida do crente passa por oração, Jesus ter colocado o invocativo, esse invocar do reino, esse imperativo, reino de Deus venha, é porque é algo que deve ser declarado todos os dias. Para ele ter colocado isso dentro de uma oração, e todo dia nós oramos, o tempo todo nós oramos, seja no espírito, seja com entendimento, seja verbalizando ou não, devemos ter uma vida de oração. O reino de Deus tem que estar envolvido nessa rotina diária, nesse hábito diário, o invocar do reino de Deus, sabendo que vem do Pai, da sua santidade, mas é importante termos esse conhecimento. Venha o teu reino. Você pode repetir comigo? Venha o teu reino. Agora, é um fato importante nós entendermos que esse reino, ele não vai se manifestar, ou ele não é algo aparente fisicamente. Apesar dele se revelar através da igreja, mas o reino de Deus não é um lugar. Vamos lá para Lucas 17, por favor. Lucas 17. Eu queria só pedir um favorzinho. Trouxeram um Frozen para mim aqui. Eu queria dá para trazer uma água só fria? Obrigado, viu, mas porque gelado não rola não. Amém? Então, amados, vamos lá. Em Lucas 17, 20 e 21, interrogado. Muito obrigado, minha irmã. Está ótimo, obrigado. Então, nós sabemos que Jesus ele pregava muito sobre o reino. E interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu dizendo: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, olha só a importância, primeiro, entendermos que há um reino, que esse reino deve fazer parte das nossas orações diárias. Quando formos nos apresentarmos diante do Pai, orarmos ao Pai, reconhecendo a santidade do Pai, o reino, manifeste-se o reino, se estabeleça o reino, venha o reino, e compreendendo que esse reino não está em uma região, ele está dentro de nós. Muitas pessoas, amados, têm confundido e têm perdido os benefícios do reino de Deus, porque têm procurado em lugares. Amados, se você está em Cristo, você carrega o reino. O reino de Deus está aqui em manifestação. Cada um de nós carrega uma porção desse reino, e quando nos reunimos, o reino de Deus está reunido. Não tenha, amados, um conceito de você nem mais elevado do que convém, como Paulo fala lá em Romanos 12, mas também não tenha um conceito abaixo daquilo que Deus estabeleceu para que você viva. Você carrega o reino. Diga assim: eu carrego o reino. Ele está no meu espírito. Então, quando esse reino se manifesta, amados, ele não vai se manifestar através das paredes. O reino de Deus em manifestação, ele não vai se manifestar em coisas. O reino de Deus, quando está em manifestação, ele se manifesta através daqueles que carregam o reino. O reino de Deus, amados, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino onde não há falta, é um reino onde não há enfermidade, doença. Amados, o reino de Deus é um reino de perfeição e de excelência. Você carrega tudo isso dentro de você. E quão poderoso é, amados, quando nós entendemos isso e passamos a viver essa realidade, não só para nós mesmos, porque aí há um rompimento. Primeiro, quebrar toda barreira no teu entendimento, toda prisão que a religião muitas vezes causa de que Deus é um Deus distante. Não, Ele está dentro de você, o reino dele está em você, que você pode viver e manifestar o reino. E o melhor, o rompimento, qual é? É liberar o poder desse reino para outras pessoas. Liberar esse poder que está dentro.
Amados, Jesus, o ministério de Cristo, Mateus, capítulo 4, a partir do verso 23 a 25. Projeta para mim, por favor. Jesus, ele não só falava do reino, mas ele demonstrava o reino. Porque 23 a 25, por favor. 23. Entenda, amados, Jesus ele veio, ele era Deus, ele é Deus, se esvazia, assume a forma humana, como o próprio Evangelho nos instrui. Ele aguarda o tempo oportuno para ser revestido do poder do Espírito Santo, ou seja, Cristo fez o que fez não como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Eu vou repetir, Jesus não fez o que fez como Deus, ele fez como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Quantos ungidos nós temos aqui? Posso ouvir um glória a Deus por isso? A mesma unção que operava em Cristo enquanto homem na terra, foi a unção liberada sobre a igreja para vivermos esses dias. Você carrega a unção do Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo. Você recebe uma porção dessa unção dentro de você, no momento em que você decide por Cristo como seu Salvador, você é imerso no seu corpo, mas existe um poder, amados, que vem sobre nós. Essa unção é que nos capacita, que vem sobre, que é derramada sobre a igreja, é que nos capacita a fazer coisas. A unção que opera dentro de você vai mudar a tua estrutura, o teu caráter e quem você é, vai trabalhar na tua vida, mas o poder que vem sobre, ele te capacita para liberar o reino sobre pessoas. Então a mensagem de Cristo anunciava o reino, e não era só de palavras, mas era seguida de sinais, de manifestações de poder. Por isso que as pessoas que entravam em contato com a mensagem de Cristo, elas recebiam a manifestação do reino. Leprosos eram curados, mortos ressuscitavam, cegos passavam a ver, toda sorte de enfermidade era destruída. Por quê? Porque no reino de Deus não há doença. E quando a morte toca a vida, eu quero te dizer, o poder da vida é maior do que o poder da morte. Então quando Cristo tocava no morto, ele ressuscitava. Quando o processo de morte, que representa a enfermidade, amados, doença é uma pequena porção de morte. Se você não sabe, fica sabendo. É uma pequena porção de morte. É algo no corpo de uma pessoa que está morrendo antes do tempo. Então essa pequena porção de morte pode ser um tumor, pode ser um caroço, pode ser o que for, amados. Quando o poder da vida, o poder do reino toca, aquilo que é mais forte prevalece. Amém? É por isso que os enfermos eram curados, porque a mensagem de Cristo carregava poder para a cura. E eu sei que enquanto essa mensagem está sendo pregada, pessoas estão sendo tocadas pela unção do Espírito para a cura. Recebi um testemunho agora, estava ministrando no discipulado, uma irmã chega para mim no finalzinho para contar um testemunho. Terça-feira passada, nós estávamos, nem me lembro mais, foi na terça que seguiu a segunda terça, né, que tem a vigília, a mini vigília, pronto. Eu vi um casal, nunca tinha visto esse casal, minha esposa sinalizou, fomos em direção, precisamos orar para esse casal, eu fui lá, mas quando eu cheguei perto desse casal, saltou uma palavra sobre diagnóstico, que o Senhor estava mudando o diagnóstico, o Senhor estava quebrando, e eu comecei a falar para caroços, para tumores, e aquilo, sabe, saía do Espírito, e foi liberado poder sobre aquele casal. Os dois foram ao chão por causa do poder de Deus, foi algo forte. Não vi mais esse casal, e de repente a irmã chega, eu fiquei cheio de alegria, amados, porque o poder do reino, por causa da palavra que está sendo liberada, por causa da mensagem, o reino de Deus em manifestação, continua operando os seus milagres, continua operando suas obras. E ela disse, pastor, inclusive até o marido dela com certo constrangimento, ela disse, olha, eu não tinha nem falado para o meu marido sobre hoje, junto comigo. Ficou sabendo na hora disso, naquele dia, já há algum tempo, eu estava sentindo um caroço, existia um nódulo grande debaixo do seio, e aquilo estava incomodando, e o inimigo colocando na cabeça daquela mulher que ela iria morrer, que os filhos dela iam ficar sem mãe, aquilo, ela debaixo daquela opressão, carregando aquela informação e aquela luta sozinha, não compartilhou nem com o marido, e uma palavra liberada sobre aquela situação. Ela disse que quando ela se levantou, foi procurar o caroço. Até hoje esse caroço foi para algum lugar, não sei para onde, mas sabemos, voltou para o dono dele, que é o diabo.
Porque no reino, diga comigo, no reino de Deus não tem doença. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Amados, qual a diferença do culto da terça-feira, onde teve a mini vigília, para esse culto agora? Diga, nenhum. É a mesma palavra, diga a mesma palavra. É o mesmo Espírito. É o mesmo Senhor e Salvador. É o mesmo poder para curar. Nós sabemos que o plano de Deus, plano perfeito de Deus é que vivamos em saúde divina, ou seja, não adoecer. Você não precisa ter um grande testemunho, mas eu não quero viver de milagres no tocante à cura, porque para você receber um milagre, você tem que estar passando por uma grande aflição. Deus não quer que vivamos aflitos, Ele quer que vivamos em saúde, gozando de plena saúde a vida inteira. Agora, nós fomos ungidos por Deus, capacitados, amados, para curar aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de problema e crer no poder do Senhor, inclusive para milagres. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem, amados, do reino, ela é tão relevante que Jesus, tendo caminhado sobre a terra, abraçando as pessoas, manifestando o poder do reino, anunciando, falando, ensinando sobre o reino, usou várias parábolas para falar do reino, usou o grão de mostarda para falar do reino, usou rede de pesca para falar do reino, usou pérolas para falar do reino. Então Jesus, ele ensinou muito sobre o reino. E voltando para o texto em Mateus capítulo 4, do verso 23 em diante, diz, olha só, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Repita comigo, Jesus ensinava. Próximo. Pregando o evangelho do reino. Diga, Jesus pregava o evangelho do reino. E o que é que ele fazia mais? Curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. 24. E sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Amados, quando ele separa enfermidades e tormentos, ele está fazendo uma separação entre doenças no corpo e doenças mentais. O poder do reino em Cristo Jesus, anunciado por Cristo, que nos foi dado como igreja para ministrar na autoridade do nome dele, não só cura corpos, mas liberta mentes também. Pessoas aqui podem estar bem fisicamente, mas totalmente destruídas na sua mente, com medo da morte, debaixo de opressão. Amados, o poder de Cristo está operando nesse lugar, o poder do reino está libertando pessoas, está trocando, mudando pensamentos e quebrando jugos. Diga, eu faço parte do reino. Então diga comigo, Jesus ele ensinava, pregava o reino e curava. Então o ministério de Cristo, ele tinha por base 3 pilares: o ensino, a pregação e cura. A cura é a evidência daquilo que é pregado, e o ensino dá base para aquilo que é anunciado, para aquilo que é pregado. Então o ensino, ele te fortalece sentado. A pregação é o que te coloca de pé. E a cura, aleluia, e a unção, a cura, o poder é que nos faz correr, amados. Quando esses 3 elementos estão em operação em uma reunião, mas é impossível nós ficarmos parados, porque o reino de Deus está em movimento. Você está crendo comigo? Em Romanos 14, 17 a 19, nós estamos indo para o fim. Antes de irmos lá, deixa eu compartilhar com vocês um testemunho. Nós estamos falando sobre a dinâmica do reino. E amados, existem alguns aspectos, alguns aspectos que nós não podemos ignorar, e você faz parte disso. Olhe para o irmão que está do seu lado, carinhosamente diga, irmão, meu irmão, minha irmã, você faz parte disso. Você não está isento, amados, dessa dinâmica do reino de Deus. Como o reino de Deus opera através da igreja, como o Espírito se move através da igreja. Eu vou trazer um testemunho,
sobre milagres, sobre uma intervenção do reino de Deus, do Espírito de Deus, no tocante à provisão, tá? Existem várias dinâmicas diferentes sobre o poder do Espírito operando para cura, para várias intervenções, mas esse em especial eu guardo com muito carinho. Até porque as pessoas que foram alcançadas, até hoje elas não sabem que eu e minha esposa estávamos por trás dessa operação. Alguns anos atrás, ainda no prédio antigo da igreja, havia uma irmã que estava passando por uma situação muito complicada mesmo, no tocante a mantimentos. Ela e a filha estavam há algum tempo já em casa, creio que uns 2 dias, aproximadamente quase 3, se alimentando apenas de bolacha creme crack e água. Elas não tinham nenhum tipo de provisão. E amados, em um culto como esse, o Espírito Santo fala com Elisângela. Elisângela, eu sempre costumo dizer, eu sou a boca que ora, ela é o ouvido que escuta. É por isso que é bom ser 2, né? Porque geralmente, assim, naquela época principalmente, hoje em dia não, graças a Deus, eu consegui desenvolver meu ouvido espiritual, mas na necessidade, às vezes eu clamava e falava com ela. Eu falava, pai, fala comigo também, né? E ela vinha com a resposta. Eu terminava de falar com o Senhor, ela vinha, de trazer a resposta. E glória a Deus pela minha esposa. Glória a Deus pela sua esposa, tá, marido? Escute suas esposas. E ela chega para mim e diz assim, olha, o Senhor mandou honrar a irmã fulana. Vá no supermercado e faça uma feira para ela. Mas nós não sabíamos de absolutamente nada da vida dessa irmã. Nada. Vá no supermercado e faça uma feira para ela. E fomos, saímos, terminamos. Inclusive, nesse tempo eu estava sem carro. Pegamos um táxi, fomos até o supermercado. E aí, quando eu estava na fila lá, colocando os mantimentos, pegando de tudo, né? Pegava arroz, feijão, macarrão, cuscuz, massa de trigo, bolacha, creme crack, tudo. Quando eu comecei a colocar, a Elisângela, muito precisa, diz, coloque tudo em dobro. Aí eu disse, tá bom, voltei de novo, aí comecei a colocar de novo, tudo em dobro, enchendo o carrinho. Quando terminou, ela chega e diz, olha, o senhor está mandando pegar uma caixa de chocolate. Eu achei até estranho, tudo em dobro, mas a caixa de chocolate era só uma. Aí disse, amém. Botei a caixinha de chocolate, fomos até o caixa, pagamos. De táxi, fomos até a casa da irmã. Ficamos escondidos dentro do táxi para ela não ver quem foi que fez aquilo, essa obra de arte. Né? Por quê? Porque de fato, amados, a gente não queria glória para nós, não. A glória era para o Senhor. A resposta era para ela. Eu não sabia nem se ela precisava, mas obedecemos segundo a orientação do Espírito. E aí ficamos dentro do táxi, né? E falei para o taxista, leva essas compras para lá, botou no carrinho, nós vimos ele colocando no carrinho que tem na portaria, aí entrando, e aí lá de dentro do táxi, nós vimos a irmã cair, se prostrando de joelho diante daquele carro, e levantando as mãos para os céus. Foi muito emocionante, amados. E o taxista, emocionado, sabe, ele pôde testemunhar o que é ser igreja, sem muitas palavras, amados. Ele viu aquilo. Foi tocado, sabe? E aí nós fomos para casa e tempos depois nós ficamos sabendo do testemunho. Nunca ela soube que fomos nós. Hoje, se ela estiver assistindo, vai ficar sabendo. Eu não vou dizer o nome da irmã, mas ela sabe. Amados, quando ela foi dar o testemunho na igreja, foi impactante. Porque agora nós vamos conhecer o lado B da história. Naquele dia, ela tinha feito um clamor em casa. Ela e a filha, de joelhos na sala, clamando ao Senhor por provisão. E elas decidiram se levantar em fé e foram até a despensa, a geladeira, e começaram a chamar a existência os alimentos, chamar a existência o feijão, o arroz, declarar comida, carne chegando, e começaram a agir a fé. E aquelas duas ficaram naquele movimento diante de Deus, manifestando a sua fé e confessando a palavra de Deus, que fala que o Senhor é o nosso pastor e nada há de faltar. Elas começaram a liberar o poder da palavra, mas naquela circunstância. Agora tem um fato interessante. Aquelas duas irmãs, no auge da sua necessidade, a bolachinha creme crack que elas tinham, tinha uma irmã vizinha, numa situação pior do que a delas, porque nem a creme crack tinha. E sabe o que elas estavam fazendo? Dividindo a creme crack que elas tinham com a vizinha. E quando chegou aquele mantimento, amados, que elas começaram a separar as compras. 2 arroz, 2 feijão, 2 macarrões, 2 trigo, 2 tudo, 2. Na mesma hora elas entenderam. Isso não é só para nós.
Metade disso é nosso, a outra metade é para a vizinha. Elas discerniram. E a caixa de chocolate, por que só veio uma? Depois que elas oraram por aquele movimento, terminaram de orar, confiando no Senhor, ia ter culto à noite, no domingo. A filha foi para o quarto e lembrou: Senhor, posso te pedir só uma coisa em especial? Eu queria tanto uma caixa de chocolate. Ei, irmão, chocolate é para quem ora, viu? Deus cuidando dos mínimos detalhes para responder o anseio do coração. Eu creio, mas se ela tivesse colocado o chocolate na hora do mover lá da sala, aí tinha ido duas, sabe? Mas como era algo específico, amados, e tinha que ter essa assinatura de Deus. Porque, amados, uma pessoa ela poderia simplesmente imaginar, não, isso aqui que aconteceu, alguém ficou sabendo da minha situação, falaram para alguém lá na igreja, ou alguém com condição, não sei, e essa pessoa veio, mas, amados, só Deus conhece o desejo do coração. E aquela caixa de chocolate foi Deus dando uma assinatura: ei, fui eu que entrei nesse negócio, fui eu que trouxe a provisão, porque só eu e você sabia do chocolate. Porque ela poderia pensar, não, foi o vizinho que ouviu, porque a gente estava num clamor em voz alta, declarando, chamando feijão, chamando não sei o que, o vizinho podia ter mandado, mas, amado, o chocolate foi a diferença. Eu quero te dizer, existem chocolates que você está pedindo ao Senhor, que Ele quer satisfazer, amados. Ele só precisa encontrar você com o coração bem ajustadinho, sabe? Bem alinhado, crendo, amados, que Ele é quem diz que Ele é o que a palavra diz que é, que você é o que a palavra diz que é, que você pode o que a palavra diz que pode, que você tem o que a palavra diz que tem. Mas para que você viva o reino de Deus, é importante que essa palavra esteja dentro de você, assim como o reino já te foi dado. Porque a nossa fé, amados, ela puxa do reino para a nossa realidade natural. Ela tira do espiritual para a nossa realidade natural. É a nossa fé em Cristo Jesus, aquilo que Ele fez. É a fé na palavra de Deus. É crer na unção. É crer naquilo que já está disponível, amados, que vai fazer toda a diferença. Essa é a manifestação. Essa é a pregação do reino de Deus. Aquilo que Deus era, aquilo que Deus é e que Ele é eternamente. Ele não mudou, o seu reino não mudou. A sua palavra continua a mesma. Cristo continua operando os seus sinais, cura ainda está disponível e você pode desfrutar disso hoje. Queria chamar o grupo de louvor, para parecer que está terminando. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizada a minha introdução, vamos para a palavra, brincadeira, gente. Romanos 14, 17 e 19 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não se despece. Eu quero te dizer, não espere por mim. Não espere por mim. Eu não sou a resposta que você precisa. Nenhum homem é. A resposta de Deus já nos foi dada. Cristo Jesus. O amor de Deus já foi revelado em Cristo Jesus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ele pagou o que tinha o preço mais caro. O que Ele tinha de melhor na terra, manifestando o próprio Pai. Manifestando o amor do Pai, a misericórdia do Pai, a compaixão do Pai, curando, libertando, sarando, livrando pessoas. Ele pega seu Filho e dá. O seu Filho amado, o seu unigênito, Ele dá por você e por mim. Para que você, que estava na escuridão, com medo da morte, com medo da vida, com medo inseguro,
com o amanhã, preocupado, ansioso com o que há de acontecer amanhã, para que isso acabasse hoje. E eu quero te dizer, isso acaba hoje, se você assim decidir. Ele pagou o preço para que você passasse das trevas, da escuridão, do medo, tropeçando, inseguro ou insegura, para viver o reino do seu Filho amado. Para viver a vida do reino. Esse mesmo reino que ele anunciou. Repleto de sinais, de prodígios, de maravilha, de provisão, de cura, e você faz parte disso. A dinâmica do reino, amados, é você se movendo segundo o Espírito de Deus para fazer as obras de Deus. Seja para ser uma resposta de oração para aquele que está clamando, pedindo a Deus um abraço, pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus seja lá o que for. Você pode ser um agente de resposta. Você pode ser a resposta de oração para alguém. Assim como eu me coloco na mesma condição de ser uma resposta de Deus para a tua vida nessa noite, declarando que sobre a tua vida não há mais depressão, declarando que sobre a tua vida o espírito de medo perdeu o poder sobre você, porque em nome de Cristo Jesus eu paraliso agora todo agir de medo, de ansiedade, em nome de Cristo Jesus, seja arrancado agora da sua mente, do seu coração. Todo o acesso que o diabo tinha, todo quadro que ele tinha pintado, quadro de morte, está desfeito agora em nome de Jesus. O Senhor coloca diante de ti um caminho novo, um caminho de vida, de paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É tempo de sorrir, porque você decidiu. Você decidiu estar na presença do Senhor. Você decidiu estar andando no reino. Você decidiu pela verdade. Você decidiu pela justiça. Você decidiu pela palavra. Acabou. Você crê nisso? Posso orar por você? Vem cá. Você que veio aqui com alguma opressão, algum peso, alguma enfermidade física, vem aqui na frente, por favor, quero orar por você. Existe uma unção de cura para libertar. Existe uma unção para despedaçar julgos. Então, se você se encontra com algum quadro de enfermidade, vem para cá, por favor. Seja no corpo, se você veio com alguma dor, ou você tem algum diagnóstico médico, nós vamos liberar o poder do reino de Deus, porque Cristo vive, amados, Ele continua sendo o mesmo. Afasta só um pouquinho, dá mais espaço, por favor. Pode, pronto. Vem mais para cá.
prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. E nada vai tirar a minha confiança em ti. Nada vai tirar a minha fé em ti. Nada vai, nenhuma circunstância pode me separar do teu amor. Por isso eu canto. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo.
Eu posso ouvir um glória a Deus. Eu posso ouvir outro glória a Deus. Eu posso ouvir 3 glórias a Deus. Glorificado seja o Senhor, amados. Tivemos libertação, tivemos cura, tivemos a manifestação do reino. Porque quando o reino está em manifestação, o reino de Deus é luz e as trevas têm que bater em retirada. Repita comigo: o maior está em mim do que no mundo. O maior está em mim. Eu e Deus sou maioria. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Temer por quê? O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da vida daqueles que entregam para Ele o controle. Enquanto o controle estiver na sua mão, ele vai ficar limitado na sua vida. Eu vou repetir essa frase. Muita gente fala: Deus está no controle. Tá não, meu filho, tá não. Tá não, eu vou dizer de novo: não está. Deus só está no controle da vida daqueles que entregam o controle para Ele. Enquanto você estiver com o controle na mão, mudando os canais. Ei, amados, existe um canal só que você deve contemplar. Esse canal se chama Reino de Deus, Glória de Deus, Face de Deus, Trono de Deus, Vida de Deus, Palavra de Deus. Está tudo isso no combo. Tudo isso é reino. E lá você vai ver milagre, vai ver cura, libertação. Lá você vai ver o agir de Deus e a mão do Senhor operando, te tirando do monturo, amados, te colocando na mesa dos príncipes e das princesas do Senhor. Porque o que Deus tem para a tua vida é grande. O que Deus tem para a tua vida é grande, não é pouco, é muito. Ele é que te chama, Ele é que te abraça, Ele te capacita, te purifica, aleluia, te dá dons e talentos e diz: meu filho, agora tá bom, é hora de ir e fazer o mesmo pelas outras pessoas. Porque um dia eu estava chorando nesse banco, num banco como esse. Eu só chorava e não via esperança nenhuma na minha vida. Era só derrota, frustração, depressão, doença, as obras do diabo. Mas um dia, essa palavra entrou no meu coração, transformou a minha vida, a vida da minha família. E o que eu faço hoje é para envergonhar o diabo e estabelecer o reino de Deus em outras vidas também, para a glória do Senhor. O que eu faço não é para mim, mas é para você, porque antes o Senhor te escolheu. É para alcançar a tua vida, é para estabelecer o reino. Porque não é governo humano que vai decidir o teu futuro, é o reino de Deus na tua vida que vai mudar e escrever a tua história. Não é político eleito, não, porque você já foi eleito nos céus. O seu nome já está escrito no livro da vida. Aleluia. Ha, ha, ha. Diga assim comigo: ha, ha, ha. Diga de novo: ha, ha, ha. Diga: eu estou feliz. Diga: eu sou feliz, porque eu faço parte do reino. Diga: eu sou do reino. E na presença do Senhor há abundância de alegria. Você foi abençoado? Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim: glorificado seja o nome de Jesus. Obrigado, pastor Ricardo. Aleluia.